Hi everyone, are you okay? Hoje nossa videoaula vai ser a correção da atividade que eu já deixei há 2 semanas atrás e só relembrando que poucos alunos fizeram. Na verdade só acho que 4 alunas que têm postado as minhas aulas e feito as atividades, ok? Mas eu vou continuar cumprindo a minha parte. Como eu coloquei lá no grupo, eu só não posso mudar resultados, ok? E nem vou fazê-lo. Então, vamos embora aqui para a correção do exercício que eu deixei. Question tags, tá? Question tags, só relembrando em português, quando nós perguntamos assim, você foi à praia ontem? Não foi? Você não fez isso. Fez, tá? É sempre assim, quando nós temos na primeira frase que a gente fala, se for afirmativa, sempre a tagzinha, a question tag no final vai ser negativa. Se a primeira frase for negativa, a question tag vai ser afirmativa. Só prestando atenção nisso e também no que foi usado, ok? Por exemplo, vamos lá no exercício, letra A. Eu já deixei respondido para poder acelerar, não acarretar muito tempo no vídeo, porque senão fica pesado para postar, ok? Na plataforma. You, preste atenção, you é a mesma coisa que you will, não é apenas um you, é you. You never be a millionaire. Como a pergunta aqui, preste atenção, you'll never be a millionaire, está numa forma afirmativa. Então, está numa forma assim, negativa, quer dizer, esse never, por mais que não tenha um not aqui, esse never aqui coloca a frase na forma negativa, ok? Então, a tag vai ser afirmativa. Como eu usei o will, you will, a resposta no tag vai ser will you? You'll never be a millionaire. Will you? Jack and Bob left for the beach. Tá? Está na forma afirmativa. Eu vou jogar a tag na negativa. Jack and Bob left for the beach. Jack and Bob saíram da praia. Didn't they? Não saíram? He has to study hard. He has to study hard. Afirmativa. A tag vai ser na negativa. Doesn't he? Tá? Por que eu usei o does? Porque se eu fosse colocar, aqui eu estou usando o verbo have, correto? Se eu fosse colocar, fazer essa pergunta numa forma interrogativa, eu teria que usar o does, ok? It's not cold outside today. Olha aqui, it's é o verbo to be, correto? Está na forma afirmativa. Is it? You've never been in Hawaii. Have you? You've never, não tem o not, mas o never coloca a frase na forma negativa, tá? Olha o have aqui, ó. You have, you've, é a mesma coisa que you have. Have you? F, she's not going to take another course. Olha o verbo to be aqui também, gente, ó. She is not, só que é negativo, ó. She is not. She, ou mesma coisa se fosse she isn't. She is not going to take another course. Is she? Se está na negativa, eu vou colocar na forma afirmativa. A tag. She shouldn't smoke. She shouldn't smoke. Eu usei o should, tá? E está na negativa. Então, eu vou colocar a tag na afirmativa. Should she? She's had many different kinds of job. Hasn't she? Jack and Daniel have to go now. Don't they? A frase está na afirmativa, tá?
dois sujeitos, don't they? Jane and Doug have gone, tá? Jane and Doug, duas pessoas. They, usei o have, está na forma afirmativa. Haven't they? Ok? Parabéns às alunas que acertaram, tá? Essa aqui é a primeira parte do exercício com question tag. Eu vou colocar aqui a outra, aguarda só um minutinho que eu já volto, ok? Just a moment. Ok. A correção da segunda parte da question tag, eu vou fazer aqui direto no computador, tá? Vamos lá. Eu dei que era a parte A, né, que tinha aqui a primeira frase, e a parte B tinham as tags, né, as question tags. Então, era para vocês escolherem qual delas caberia melhor aqui, tá? Então, eu juntei, vamos lá na correção. Number 1. You haven't seen her today. Have you? He will, né? Ó, esse LL aqui, ó, representa o will. He'll meet us there. Won't he? You slept at your parents' house last night, didn't you? Let's play poker tomorrow, shall we? Preste atenção numa coisa, galera. Vou marcar aqui para vocês. Toda vez que tivesse let's, tá? Let's significa let us. Vamos nós, vamos, representa um todo, né? Então, sempre é escrito dessa maneira, let's. Toda vez que tiver um let's, a resposta vai ser sempre, o question tag vai ser sempre shall we, ok? Não esqueçam disso. I wouldn't have worked there if it weren't for you. Would I? Tá? I wouldn't. Would I? There was something bugging you, wasn't there? I'm going there, aren't I? Preste atenção, esse aqui é outro que vocês têm que prestar atenção, tá? I'm going there. Toda vez que a primeira frase, né? Essa daqui, lembrando, aqui é a question tag. Aqui é a tag question, ok? A primeira frase, toda vez que tiver assim, I, a primeira pessoa, I am, a resposta vai ser sempre aren't. Poxa, mas o que combina com o I não é I am? O are não é para o I. Certamente, exatamente. Mas é a única vez na regra da língua inglesa que o are é permitido para o I, a primeira pessoa. Somente nessa matéria de question tag, ok? Então, toda vez que for I'm going, I'm alguma coisa, vai ser sempre aren't I? Turn up the heart, will you? It's a cute dog, isn't it? She can't sing in public, can she? They don't need any money, do they? She should have studied for the test, shouldn't she? He couldn't stay there, could he? Então, é praticamente a mesma coisa da primeira atividade. Porém, só teve essa de, né? Eu já dei a resposta para vocês escolherem aonde se encaixaria melhor. Não esquecendo aqui, mais uma vez, toda vez que tiver o let's, vai ser shall we. E toda vez que tiver I am ou I'm, vai ser aren't I, ok? Não pode usar o contrário, am I, tá? Não se usa. Am I not I? Então, não usa. É aren't I, ok, galera? Então, agora eu vou passar para a correção da última parte, que é o present perfect, ok? Uma atividade está pequena, e a gente vai corrigir para finalizar essa parte de correção e de revisão para a prova, ok? Just a moment, aguenta um pouquinho aí que eu já volto. Então, vamos concluir nossa videoaula de hoje corrigindo o último exercício, que é o present perfect,
ok? O que vem a ser present perfect? É a mesma coisa que eu falar alguma coisa, eu tenho estudado, é um passado mais simples, ok? Então, vamos lá. O que eu preciso usar quando for o present perfect? Eu sempre vou ter que usar o verbo to have, ok? O verbo to have, que é para I, you, we e o they. Quando o sujeito for um desses daqui, eu uso have. E eu uso has quando o sujeito for terceira pessoa do singular ou o nosso famoso trio parada dura. He, she e o it. Ok? Vamos lá? O primeiro aqui, eu já deixei pronto para a gente poder engrenar. Olha, eu dei as palavras. Eu dei o they, o verbo study e o complemento, né? O objeto que é o English. Então, o que eu tenho que usar? Eu tenho que usar o sujeito, they, que já está aqui. They, eu uso have. O verbo principal, ele vai para o particípio passado, tá? Particípio passado, não é o passado comum. Particípio passado. Studied. Ah, mas professora, studied é o passado comum do verbo study. Sim, correto. Por quê? O verbo to study, ele é regular. Os verbos regulares, todos eles têm uma terminação parecida, que é ed ou ied. Ou às vezes apenas se termina em e, apenas a gente acrescenta um d. Mas, como é particípio passado, o particípio passado dos verbos regulares é o passado dele comum, ok? Ele não tem essa coluna do particípio passado, somente os verbos irregulares. Vamos lá, letra B. Sujeito, he. Começo aqui, coloco he. Se é he, eu vou precisar usar o verbo have, né? Se é he, terceira pessoa do singular vai ser has. Verbo principal, to eat. No particípio passado, ele fica eaten. Eaten. E coloco o complemento aqui, é French fries, batata frita. French fries, ok? Vamos lá, letra C. Sujeito, their family, ó. Their family, a família deles. Their family. Então, são eles. Então, entra no they. Então, vai ser have. O verbo principal é o verbo to go. No particípio passado, ele fica gone. E o complemento da frase aqui, que é to Italy, ok? Letra D. I, primeira pessoa, have. Então, eu repito aqui o sujeito, I. Agora vai ser o have. O verbo to read, tá? Ele é um verbo irregular, mas ele fica igualzinho, read, tá? Ele fica escrito da mesma maneira. Read e o complemento that book. Para terminar aqui, letra E. Sujeito, they, começo com o sujeito. They, qual é? Uso have ou has? They have. Uso have. Live, to live, é o verbo regular, tá? É só acrescentar a letra D no final aqui. Lived e o complemento, tá? Complemento, como tá um pouquinho grande, eu só vou colocar aqui. Só escrever o complemento todo aqui. They have delivered here for 5 weeks. Então, o present perfect é isso, pessoal. Sujeito, tá?
have ou has, o verbo principal no particípio passado e o complemento da frase. Bem fácil de montar, só precisamos ter atenção, ok? Se alguém tiver dúvida, é só me chamar no privado, só me chamar no zap, que eu tiro a dúvida de vocês, ok? Sem problema nenhum. Pode me chamar sem problema, ok? Kisses and bye bye.